Olá, atendendo ao projeto do professor Luiz César Rodrigues, aqui está a minha primeira aula sobre a velocidade da reação química e os fatores que podem levar a uma mudança nesta velocidade. Definições básicas. A cinética química é o ramo da química que estuda a rapidez das reações químicas, bem como os fatores que a influenciam. A rapidez ou velocidade de uma reação química indica a variação da quantidade de reagentes e produtos com o passar do tempo. Ou seja, essa ciência, a cinética química, estuda a quantidade de reagentes que vão reagir para formar o produto desejado em determinado tempo. Aqui nós temos algumas equações químicas já balanceadas. Eu destaquei esse já balanceadas porque esse coeficiente estequiométrico ele é importante durante a reação, durante o cálculo dessa velocidade. Então sempre é bom balancear primeiro a equação. Se você não balancear primeiro a equação de uma forma correta, você vai receber velocidades que não condizem com o que acontece na prática. Então aqui nós temos 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, gerando 2 mols de água. Perceba que antes, nos reagentes, eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, e no produto eu tenho também 4 átomos de hidrogênio. No reagente eu tenho 2 átomos de oxigênio, e no produto esse 2 também multiplica um que tiver aqui escondido, então eu tenho 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio no produto. Da mesma forma aqui, numa reação de combustão de um hidrocarboneto, no caso o metano, eu tenho 1 mol de metano reagindo com 1 mol de gás oxigênio, gerando 1 mol de gás carbônico mais 1 mol de água. Sempre na queima de todo hidrocarboneto será formado gás carbônico e água. Então aqui antes nos reagentes eu tenho um carbono, no produto eu tenho um carbono. No reagente eu tenho 4 hidrogênios, no produto eu terei que ter 4 oxigênios. É sempre bom balancear, como o enunciado diz, toda reação tem que já estar balanceada. No produto eu tenho 2 hidrogênios, no reagente eu tenho 2 hidrogênios, no produto eu tenho 2 hidrogênios, 4 hidrogênios, porque esse coeficiente também multiplica esse valorzinho aqui embaixo. Então, antes e depois eu tenho 4, antes eu também terei que ter 4 oxigênios. Agora sim, 2 vezes 2, 4, 2 mais 2, 4. Aqui nessa outra reação eu tenho óxido de cálcio reagindo 1 mol de óxido de cálcio reagindo com 1 mol de água, gerando 1 mol de hidróxido de cálcio. Nesse caso aqui eu tenho 1 cálcio no reagente, 1 cálcio no produto. Tenho 2 oxigênios nos reagentes, tenho 2 oxigênios no produto. Esse 2 aqui indica que essa hidroxila está sendo representada 2 vezes. Então, para não colocar OH, eles colocam o OH entre parênteses e indicam as vezes que essa parte do átomo vai aparecer. Antes reagentes eu tenho 2 hidrogênios, depois no produto eu também tenho 2 hidrogênios. Todas as equações devidamente balanceadas. Agora vem o cálculo da velocidade média de consumo. A velocidade média de consumo é dado pela variação da concentração do composto sobre a variação de um tempo.
Ou seja, à medida que o reagente ou os reagentes forem consumidos dentro de um determinado espaço de tempo, irá se formar os produtos. Ou vice-versa, caso você queira uma reação voltando, aí você vai trabalhar com os produtos sendo os reagentes e agora os reagentes serão o produto que você quer. Como exemplo, tomando uma variação de tempo de 10 minutos, eu tenho a reação de formação da água, onde 2 mols de gás hidrogênio vão reagir com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 moles de água. Então aqui eu lembro daquela reação que 1 mol de qualquer átomo está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que está para o seu número atômico em gramas. Como o caso do hidrogênio o número atômico dele é 1 e como ele está em 2, então seria 2 gramas, mas o coeficiente é 2, então seria 2 vezes 2, 4 gramas nesse caso para o hidrogênio. No caso do oxigênio, 1 mol de oxigênio no seu estado fundamental. Opa, não fiz uma bolinha tão perfeita. Aí, vamos lá. Faz isso aqui. 1 mol de oxigênio está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que no caso esse número vem da constante de Avogadro, que está para o seu número atômico. No caso, o número atômico do oxigênio ele é 16. Como ele está na presença de gás, então é 16 mais 16, no caso 32 gramas, que vão gerar 2 mols de água. Perceba que a quantidade de massa nos reagentes tem que ser a mesma quantidade de massa encontrada no produto, levando em consideração a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, passando para o cálculo da velocidade média de consumo do gás hidrogênio, eu tenho que 4 gramas em um período dividido por 10 minutos, isso vai me dar a informação de que 0,4 gramas desse composto vão ser consumidos por minuto. E na velocidade média do gás oxigênio, eu tenho que 32 gramas, que é a concentração do gás, para um tempo de 10 minutos, isso vai me dar a informação de 3,2 gramas por minuto. Mas para que esse tipo de reação ocorra, para que os reagentes possam de fato reagir, ele necessita de uma energia, a quem a química chama de energia de ativação. Essa energia é a energia mínima necessária para que a reação possa ocorrer. Ela recebe este nome porque reagentes e produtos passam por uma configuração intermediária que recebe o nome de complexo ativado. Trata-se, portanto, da energia mínima necessária para a formação deste composto. Ou seja, o que esse enunciado quer dizer? Ele quer dizer que se você colocar átomos para reagirem dentro de determinado ambiente, eles só vão reagir a partir do momento em que eles alcançarem uma determinada energia. Como está aqui apresentado neste gráfico, energia por coordenada de reação. Perceba que nesse primeiro ponto é onde a energia, a formação do produto que desejado irá começar. Aqui em todo esse período é o momento em que esses átomos estão ganhando, aliás, foram introduzidos no ambiente e eles passam a ganhar energia a partir do seu choque com outras partículas. No caso, a energia cinética. Eles vão gerar energia cinética pelo atrito com outras moléculas, pelo choque. Então, a partir do momento que uma partícula começa a ganhar energia, ela vai chegar num pico energético, que é a energia
a energia necessária para que ela se choque com outra partícula e assim forme o produto desejado. À medida que ela formar o produto desejado, ela vai perdendo energia e vai assumindo uma configuração mais estável para que o composto possa no final ser trabalhado. Afinal de contas, todo produto, trabalhando com certas substâncias que não sejam radioativas, ele sempre gerará um produto estável, ou seja, um produto com carga energética que nem atraia um outro material, nem repele, que nem afaste outros materiais, pode-se assim dizer. A energia de ativação é explicada pela teoria da colisão, como eu havia dito anteriormente. As partículas vão colidindo e a partir dessas colisões vai se gerando um certo tipo de energia por causa do atrito e essas partículas vão absorvendo e vão armazenando essa energia. A reação química é constituída por colisões entre as moléculas dos reagentes. Nem toda colisão, porém, é eficaz, pois é necessário que haja energia suficiente e geometria molecular adequada. A energia de ativação é aquela requerida para que as colisões sejam eficazes, ou seja, resultem no complexo ativado. Ou seja, o enunciado agora vem trazer uma nova informação. A molécula agora não precisa só de conseguir a energia necessária para que ela colida. Ela também tem que ter uma geometria molecular adequada, ou seja, ela tem que ter uma posição, assim como mostra aqui na figura dos reagentes, ele tem que estar em uma geometria frontal, ele tem que fazer um choque frontal com outra molécula, ambas têm que estar energeticamente carregadas, ou seja, com a sua energia de ativação, com o seu complexo de ativação já no ponto mínimo, e a partir desse choque frontal com essa energia, as ligações entre as moléculas vão se romper e depois vão se religar, só que agora ao átomo, de certa forma, o átomo chocado, dando aos produtos desejados. No caso aqui representado pela molécula AB, se choca com a molécula XY, vão quebrar suas ligações e logo após vão formar a molécula AX e a molécula BY, dois produtos independentes. Agora, alguns fatores que afetam a velocidade da reação. A temperatura, um aumento na temperatura provoca um aumento na velocidade das reações químicas, sejam elas endotérmicas, ou seja, que absorvem energia, ou exotérmicas, que liberam energia para o ambiente. Por isso faz com que se atinja mais rápido o complexo ativado. Ou seja, quando eu introduzo mais energia naquele ambiente onde está ocorrendo aquela determinada reação química, as moléculas que estão sendo reagindo, ou seja, as moléculas do reagente, começam a ganhar a energia mais facilmente, porque além do choque entre as moléculas, elas também estão ganhando energia do ambiente. Isso faz com que essas moléculas atinjam o seu complexo ativado mais rápido e, consequentemente, diminuam o tempo com que aquelas partículas naturalmente iriam reagir. Outro fator é a concentração. Um aumento na concentração dos reagentes acelera a reação, pois haverá um maior número de partículas dos reagentes por unidade de volume, aumentando a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas entre elas. Ou seja, à medida que eu coloco mais reagentes dentro daquele meu ambiente limitado, essas partículas têm uma maior probabilidade, têm uma maior chance de colidirem com outras partículas e com isso ganharem a energia necessária para reagir, ou seja, a energia de ativação. Isso também diminui o tempo daquela minha reação, fazendo com que eu obtenha produtos, até de certa forma, um produto mais rápido, de uma forma mais rápida. Um terceiro ponto seria a pressão. Esse fator interfere unicamente em sistemas gasosos. O aumento da pressão aumenta também a rapidez da reação, pois deixa as partículas dos reagentes em maior contato. Ou seja, como as partículas gasosas são de grande dispersão e todo gás ocupa muito volume em muito pouco tempo, quando eu aplico pressão ao meu ambiente,
ao ambiente onde está sendo realizada a reação, essas partículas passam a ter uma distância menor e começam a colidirem mais rápido, ou seja, eu forçaria até certo ponto aquele gás por uma questão de pressão, a virar até mesmo um líquido, dependendo da volatilidade do gás. Então isso faz com que as partículas gasosas não tenham assim, porque se eu colocasse um gás para reagir e não aplicasse pressão, essa minha reação iria demorar muito tempo, porque essas partículas gasosas não só elas iriam demorar para colidir com outras partículas, como iriam demorar para alcançar a sua energia de ativação, para que pudesse haver a formação de produtos. Então, aplicando essa pressão, eu reduzo o ambiente e deixo as partículas gasosas mais próximas das outras, facilitando o choque entre essas moléculas e, consequentemente, a conseguindo a energia de ativação mais rápido e formando o produto que eu. Um outro fator é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade com que a reação se processa, pois, conforme explicado nos dois últimos itens, a reação depende do contato entre as substâncias reagentes. E por fim, eu tenho o catalisador, o uso de catalisadores específicos para determinadas reações pode acelerá-las. Essas substâncias não participam da reação em si, pois são totalmente regeneradas ao final dela. O exemplo de catalisadores mais comuns para reações químicas são o cobalto, o níquel, a platina, o ácido sulfúrico, o óxido de sódio, o hidróxido de sódio, entre outros. Ou seja, isso também é um fato interessante, porque dentro do organismo humano, trabalhando com organismos vivos, os catalisadores vão ser enzimas produzidas muitas vezes pelo próprio corpo. E isso também é um fato interessante que o enunciado trouxe, que estas enzimas, além de elas acelerarem o processo, porque até certo ponto elas meio que pegam uma parte da molécula e a outra molécula, no caso um reagente e o outro reagente, e aproximam essas moléculas por interações intermoleculares, fazendo com que o choque aconteça mais rapidamente, que a molécula não precise, entre aspas, procurar a outra para se chocar. O catalisador é como se fosse um ponto de encontro, alguém que vai lá, pega na mão de um, pega na mão de outro e une essas moléculas. Aqui, só a título de curiosidade, para certos compostos, principalmente na área de fármacos, a luz também pode ser um fator influenciador das reações químicas e também das velocidades das reações. Além desses fatores principais, fatores externos como luz e eletricidade podem influenciar a velocidade de certas reações químicas. Certos medicamentos devem ser mantidos fora do alcance da luz. Caso contrário, a luz irá catalisar estes medicamentos, vindo a incapacitar ou até mesmo atribuir outro efeito ao medicamento no paciente. É por esse motivo que muitos medicamentos vêm em vidros escuros, vidros negros, no caso de líquidos, ou também no caso de líquidos, vidros opacos, onde a luz não consiga atravessar. E no caso de medicamentos sólidos, como os comprimidos, eles vêm em recipientes alaranjados, com um tom alaranjado, justamente para que a luz não consiga atravessar e retardar não seria a palavra correta, não anular o efeito daquele medicamento. Alguns dos principais medicamentos ou químicos que passam por esse tipo de processo são o ácido ascórbico, a vitamina C, a morfina, a dipirona, o diazepam e etc. A luz também influencia em reações fotoquímicas, em que há algum reagente fotoquimicamente ativo.
Um exemplo principal é a fotossíntese, que não ocorre sem as radiações luminosas captadas pela clorofila das plantas, o pigmento responsável. Aqui ao final do slide eu quis trazer uma imagem representando a fotossíntese, onde se pode perceber que ela também está estequiometricamente balanceada. Aqui pode ver que 6 átomos, 6 mols, aliás, de gás carbônico vão reagir com 6 mols de água, que pela influência da luz, nós chamamos também de fotólise, vai se produzir 1 mol de glicose e 6 mols de oxigênio. Essa glicose será guardada pela planta, né, como fonte de energia, e esse oxigênio é liberado para o ambiente. Aqui no final temos algumas referências onde eu busquei o conhecimento, eu busquei as informações para para fazer esse slide, caso alguém queira ir nesses sites para buscar mais algum conhecimento, algo que eu não tenha falado, estão aqui os sites onde eu busquei.